Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venho, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Jesus é tudo. Pai, eu te amo. Vou fazer a meditação do trecho 4 do Livro do Céu, volume 4, trecho 83 do Livro do Céu. 4 de setembro de 1901. Ardores do coração de Jesus pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. O meu adorável Jesus continua a vir, e esta manhã, mal ouvi, senti um desejo de lhe perguntar se me tinha perdoado os meus pecados. Por isso, lhe disse: doce amor meu, quanto anseio ouvir da tua boca se me perdoaste os meus pecados. E Jesus aproximou-se do meu ouvido e com o seu olhar parecia que perscrutava todo o meu interior e me disse: tu estás perdoado e eu perdoo-te. Não te resta outra coisa senão alguns defeitos cometidos inadvertidamente por você, e eu também os perdoo. Inadvertidamente, eu acredito que no sentido de, assim, sem intenção de fazer o mal, né? Sem coisas, defeitos corriqueiros, assim, que são imperfeições que a gente fala aqui muito, né? Então ele perdoa também quando a gente percebe o que a gente fez sem aquela intenção, mas que não foi um ato tão bom, né? Tão perfeito como Deus espera. A gente se perdoa, às vezes pede desculpa para alguém que ficou magoado, alguma coisa nesse sentido, e ele nos perdoa, né? E os pecados confessados, né? Os pecados confessados e arrependidos, ele está falando isso, que ele perdoou todos os pecados dela, que ela confessou e está perdoado. A gente não tem que ficar voltando a isso, né? Ele continua. Depois disso, parecia que Jesus se punha atrás de mim e me tocava os rins com sua mão. Com sua mão os fortificava. Quem pode dizer o que sentia com aquele toque? Somente sei dizer que sentia um fogo refrigerante, uma pureza unida com uma força. Então Jesus, eu entendi nesse trecho aqui, essa parte, que ele está purificando o corpo e a alma dela, né? Porque a confissão dos nossos erros, dos nossos pecados, purifica a nossa alma. A gente se limpa. E aqui ele estava purificando ela ao tocar nos rins dela, porque vamos fazer uma comparação. Os rins ele filtra, né, as coisas do nosso corpo, as impurezas, é filtrado pelos rins, né? Então ele faz essa função de filtro do nosso corpo, né? Eu entendi assim essa comparação. Então ele está purificando o corpo e a alma dela aqui, né? Ao tocar nos rins, ele infundiu aquele fogo, e purificou o rim dela, o corpo dela. Eu entendi isso, mas vamos continuar lendo que ele vai nos esclarecer. Depois me tocou
Depois que me tocou os rins, lhe pedi que fizesse o mesmo ao coração. E Jesus, para agradar-me, condescendeu, ou seja, né, tocou o coração dela e fez o mesmo, infundiu aquele fogo purificador. E depois me parecia como se Jesus, bendito, estivesse cansado por minha causa. Ele disse: Doce vida minha, estás cansado por minha causa, não é verdade? E ele: Sim. Pelo menos, sê grata pelas graças que estou te dando, porque a gratidão é a chave para poder abrir com prazer os tesouros que Deus contém. Porque se a gente reconhece um bem que Deus fez na nossa vida, tudo que nos acontece é permissão ou ação de Deus, né? Então, quando a gente reconhece e louva a Deus pelas coisas que nos acontecem, isso é gratidão a Ele. Então, Ele fica glorificado, né? A gente dá toda a honra e toda a glória a Deus, reconhecendo a ação dele na nossa vida. Por exemplo, se a gente acordou de manhã, foi Ele que nos deu a graça de um novo dia, né? De uma nova chance de fazer as coisas melhor cada dia. Então, bom dia, meu Jesus. Glória a Deus que eu acordei. Glória a Ti. Toda honra e toda glória a Ti. Pelo Senhor que eu acordei. Não foi por mim, não foi porque eu existo, porque eu vivo. Eu só vivo porque Deus permite. E assim em todos os atos da nossa vida, né? Se acontece algo de bem, de bom, é, uma, um emprego novo, isso é graça que Deus nos permite, né? Deus está no controle do mundo, sempre esteve. Então Ele espera da gente esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento das coisas boas, das coisas não tão boas também, né? Porque se é permissão dele, é para o bem da nossa vida. Então, tudo, em tudo a gente tem que agradecer a Deus, é o que ele está dizendo. Dá graças pelo que estou te dando. Então, às vezes acontece uma coisa boa na nossa vida, a gente tem que dar graças a Ele e não aos outros. Ah, quem me deu emprego foi uma fulano de tal. Então tem que agradecer a Ele. Sim, tem que agradecer a Ele, mas agradecer primeiramente a Deus. Ele permitiu que isso acontecesse, né? E não é um fato assim, um, que eu estou dizendo de fazer isso no automático, não. Você tem que reconhecer isso a cada dia dentro do seu coração mesmo, assim, aquele amor a Deus vai crescer dentro de você a partir do momento da gratidão, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que ele estava cansado porque que ele tinha feito para ela essa purificação toda. E ele fala, sim, mas pelo menos ser grata pelo que estou fazendo, porque a gratidão é a chave para abrir os prazeres e os tesouros que Deus contém. Porque quanto mais a gente é grato, mais graças a gente tem na nossa vida. Porque é uma troca de amor entre você e Deus. Então, com quem que você troca mais amor? Com quem te agradece de volta, né? Te dá mais amor. Então, a gratidão é amor a Deus. Então, Ele faz essa troca com você. E cada vez mais é abundante. Então, a gratidão é a chave para abrir o tesouro de Deus por isso. Porque Ele vendo que a pessoa é grata, Ele vai dar mais e mais e mais a ela, porque ela foi agradecida. Agora Ele faz uma bênção para uma pessoa. E a pessoa olha com olhos humanos aquela bênção, não, eu tenho que ser agradecida a fulano de tal, que me deu e esquece de Deus, aquilo ali parte o coração de Deus na hora. Ele fala, ele não reconhece, então eu vou deixar ele um pouquinho de lado e para ver se ele sente falta, para ver se ele, da próxima vez, ele agradece, entende? É com a relação de pai e filho. Eu sempre falo isso porque realmente é uma relação de pai e filho, né? Aí ele continua o seguinte: a chave para abrir as bênçãos, né? Cadê? Me perdi aqui. Os tesouros que Deus contém. Mas deves saber que isto que fiz te servirá para te preservar da corrupção, para te corroborar e para dispor tua alma e o teu corpo à glória eterna. É aquilo que eu falei, né? Ele confirmando aqui que eu falei, que ele purificou o corpo e a alma dela através da purificação dos rins. Ele purifica
purificou o corpo e a alma dela para dispor ela da glória eterna, porque o nosso corpo e a nossa alma, quando a gente morrer, quando a gente tiver aquele encontro com Deus, Ele vai nos receber limpos de tudo, né? Temos que estar limpos de tudo, despojados das nossas vestes sujas que são da terra. O que são as vestes sujas e o corpo sujo, né? É livre do pecado, né? Livre de tudo, né? De toda a imperfeição, de toda a impureza, né? Então ele tá confirmando isso para ela que ele livrou ela da corrupção do corpo, né? Tanto é que Luísa, ela ficou, quando ela morreu, ela ficou alguns dias sem, como santos, né? Com o corpo incorrupto, né? Com o corpo sem aquela decomposição natural de quando a gente morre, né? Ela passou vários dias exposta à população da cidade onde ela morava, como os santos, como a história que a gente vê dos santos, né? E depois de muito tempo ela foi enterrada e os restos mortais dela estão enterrados lá na cidade dela, em Corato. Mas ela ficou exposta vários dias. Podem pesquisar a história dela para você ver, foi como santos, né? O corpo de vários santos que ficaram dessa forma. Então, Jesus aqui purificou o corpo e a alma dela. Ele falou: livrar você da corrupção do corpo, né? Também. Depois disso, parecia que me transportasse para mim mesma. Parecia que me transportava para mim mesma e me fazia ver a multidão das nações e o bem que podia fazer e não fazem. E, portanto, a glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou. Eu vou ler de novo para não ficar confuso. Depois disso, parecia que me transportava de mim mesma, saía do corpo, né? E me fazia ver a multidão das nações, todos os países, e o bem que podiam fazer e não fazem. São omissos em fazer o bem, né? E, portanto, a glória que Deus deve receber e não recebe. E Jesus, todo aflito, acrescentou. Ele vai explicar para a gente o que é isso. Amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo o bem que omitem, tantos vazios recebe a minha glória. Porque quando a gente faz o bem, e esse bem ele é Deus que nos permitiu fazer, que nos permitiu no sentido de que a inspiração veio dele, né? Então, ele recebe a glória por esse, por esse bem, porque tudo vem de Deus, tudo provém de Deus, e é o que eu estava falando, né, aqui antes, porque a gente reconhecendo que tudo vem de Deus, da gente, tudo que parte da gente vem de Deus e tudo que vem pra gente vem de Deus, a gente está glorificando Ele, né? Então vamos terminar de ler, que ele vai explicar mais, o trecho é um pouquinho grande. Amada minha, o meu coração arde pela honra da minha glória e pelo bem das almas. Por todo o bem que omitem, tantos vazios recebe a minha glória, ou seja, não recebe glória nenhuma, né? E suas almas, embora não façam o mal, ou seja, não é aquela pessoa que pratica o mal, não faz também o bem que poderiam fazer. São como aquelas salas vazias, que, embora sejam belas, mas não há nada para admirar que atraia o olhar. E, portanto, nenhuma glória recebe o dono. E se fazem um bem ou outro, e outro o omitem, são como aquelas salas todas despovoadas de coisas, né? Em que apenas algum objeto se descobre sem nenhuma ordem. A comparação que ele faz aqui é que a alma que é omissa em fazer o bem, né? Ela não é uma alma que faz o mal, ela não pratica o mal às pessoas, mas ela também é parada no tempo, assim, ela não faz o bem também. Então, ela é como uma sala vazia, que é bonita, uma parede bem pintada, uma sala bem feita, vamos dizer assim, né? Na questão estrutural, ela é bem feita, bem pintada, é bonita, mas não tem nada para se admirar nela. Ela é toda branca,
Não tem nada para admirar nela, não tem um móvel bonito, não tem um objeto de decoração, um quadro de arte, algum móvel que seja simples, mas que seja bonito para se admirar nela, não tem. Então é a nossa alma, quando ela fica vazia de ações do bem, ela é aquela alma parada que não pratica o bem de forma nenhuma, ela não faz o mal, não é uma pessoa má, mas ela não pratica o bem. Então ela é como essa sala vazia que não tem nada para se admirar, né? Chega a ser triste, porque não tem nada para se admirar. E ele fala: vai dar glória pro dono como? Se não tem nada para se admirar. Não fala assim: ela é normal, né? Bonita, branca, sem graça. Então é a nossa alma. Então, da mesma forma que ele está falando que não tem como dar a glória pro dono da sala, que é vazia, não tem como dar glória a Deus por aquela alma existir. Fala, para que ela serve? Porque ela não faz o bem a ninguém, ela está ali só existindo. E ela não dá uma palavra para ninguém de bom, ela não faz nada de bem, assim, entende? Então ela é como uma sala vazia, de fato, é sem graça, não tem o que se elogiar, o que se falar de bem nem de bom, nem de mal nem de bom. Amada minha, entra a tomar parte dessas penas, esse sofrimento que ele sofre por isso, né, que ele está falando, por essas almas. Ele está pedindo para Luísa tomar parte dessas penas que ele sofre. Dos ardores do meu coração, sente pela glória da majestade divina e pelo bem das almas. Trata de preencher estes vazios de minha glória, e poderás fazê-lo não deixando passar um momento da tua vida que não esteja ligado à minha. Isto é, em todas as tuas ações, seja oração ou sofrimento, repouso ou trabalho, silêncio ou conversação, tristeza ou alegria, mesmo o alimento que tomes, em suma, em tudo o que te possas acontecer, porás a intenção de me dar toda a glória. E em tais ações deveriam dar-me e suprir-me o bem que deveriam fazer e não fazem os outras pessoas, né? Porque ele está falando para a Luísa suprir todas as ações que não são feitas, que ele fala que as almas que não fazem o bem não estão dando glória a ele, né? Então, ele está pedindo a Luísa para suprir em todos os atos dela. Por quê? Porque em tudo que a gente faz, a gente pode fazer o bem. Por exemplo, se você. Ele fala aqui, ó, no repouso ou no trabalho. No repouso, você está dando glórias a Ele. Obrigado, Senhor, por ter me permitido descansar agora. E no trabalho, você fazer o seu trabalho bem, você fazer com amor, com capricho, fazer da forma correta como tem que ser feito, não com preguiça, com desleixo. E isso é não fazer o bem, né? É, e a alma que não faz o bem, né? Ele já fala, né? Deixa de dar glória a Deus. Então, em tudo que você for fazer, você tem como fazer o bem. Se alguém vem conversar com você e você percebe que aquela alma está precisando de um conselho, você vai dar o conselho, sem medo, com amor, com caridade, né, da forma correta, que é com caridade, que é com você falando com amor com aquela pessoa e não brigando, né? Então, isso é fazer o bem. Em tudo que a gente faz, a gente pode fazer o bem. E se você se Deus te dá a oportunidade de fazer o bem em uma ação concreta, tipo uma caridade ou uma ação dentro da sua igreja, melhor ainda. Mas no nosso cotidiano é possível fazer o bem em tudo que a gente faz, porque a gente pode fazer as coisas da forma correta, pode fazer as coisas com amor, com presteza, com carinho, com gratidão a Deus por você ter a sua mão, o seu pé, a sua cabeça para pensar. Por exemplo, hoje eu levantei, arrumei minha casa, cuidei de minha filha, fiz almoço. Então, eu fiz com amor, com carinho, pensando em que eles iam gostar daquele almoço. Então, assim, fazer as coisas com amor é fazer o bem. Então, se eu tiver hoje a oportunidade de fazer uma caridade, de fazer uma ação maior do que isso, ótimo.
Aí fazer, mas se você não tiver oportunidade, ou você não tem, por exemplo, fazer o bem não é só caridade, de doar dinheiro, de doar coisas para pessoas, você pode ajudar as pessoas que te procuram, mas se você não tem oportunidade, você não tem condição financeira, não significa que você não vai fazer o bem por causa disso. Você vai fazer o bem em todos os seus atos, é o que ele está falando aqui, por isso que ele está falando para ela. Seja na oração, no sofrimento, você perceber o porquê, o para quê daquilo, agradecer a Deus, sim, Senhor, eu entendi que é para o meu bem, então, obrigado. Eu vou ruminar sobre isso, eu vou pensar sobre isso e vou tentar entender por que eu estou passando por isso e eu vou mesmo assim eu vou te dar a glória. Como Jó, né? Passou pelo todo o sofrimento de perder toda a sua família e não perdeu a sua fé, não perdeu o seu amor a Deus, porque ele entendeu o que Deus queria dele. Então é isso que Deus está querendo nos colocar aqui nessa leitura de hoje. Vamos terminar de ler o finalzinho do trecho. Mesmo no alimento que tome, em tudo o que possas acontecer, porás a intenção de me dar toda a honra, toda a glória, em que tais ações deveriam ser dadas e supridas por todos que não fazem, né? Tentando repetir a intenção, por quanta glória não recebo e por quanto bem omitem. Aqui nessa parte, ele está pedindo para ela, tipo assim, se eu estou fazendo uma ação e que é o que a gente faz de fazer em nome de todos, sabe? Que na divina vontade faça em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra. Por isso que a gente reza essa oração. Porque você está dando, em todas as ações que você vai fazer em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá. Então você está dando essa glória para Deus aqui ao rezar essa oração de manhã. Se você fizer isto, ele está falando para ela, você preencherá de alguma forma o vazio da glória que devo receber das criaturas, e meu coração sentirá um refrigério ao meu ardor, e por este refrigério correrão rios de graças, em proveito dos mortais. Olha que graça, ele reverterá todos os seus atos em forma de orvalho benéfico, em graça para toda a humanidade, porque você fez o seu ato com essa consciência de que você estava fazendo em nome de todos que não dão essa glória para Deus. E ele vai ficar tão refrigerado de amor, tão suprido por este ato seu, que este ato refletirá em proveito de toda a humanidade, que infundirão maior força para fazer o bem. Ele dará mais inspiração às pessoas para fazer o bem. Aí depois disso, ela se encontrou em ela mesma e finalizou o trecho aqui. É isso que eu entendi desse trecho. Muito importante a gente ler novamente. É o volume 4, trecho 83. Ler com calma e ruminar e entender o que Deus mais quer dizer pra gente a partir disso. Amém, Fiat.